Muito bom dia, graça e paz. Muito bom estar com você, podendo compartilhar um pouquinho mais sobre a palavra de Deus, sobre aquilo que nós temos recebido da parte dele. Quando a gente pensa em honra, uma palavra comum, eu acredito que todos nós já tenhamos ouvido falar sobre honra. Todos nós talvez já tenhamos no sentido desonrados ou no sentido honrados, não é? Mas quando a gente pensa em honra, não da parte do outro para conosco, mas da nossa parte para com o outro, eu acredito que dá para a gente ter uma reflexão bem interessante quanto à palavra de Deus e aquilo que nós devemos fazer. Como nós devemos honrar, né? E honrar a quem? Honrar primeiro a Deus, né? Honrar a Cristo, honrar também aos nossos líderes, nossos pastores, as pessoas que estão em posição de autoridade. E aproveitando, já que eu estou falando de seres humanos aqui, né? Eu não estou querendo dizer que nós precisamos concordar com tudo que eles falam ou com tudo que é falado, com tudo que é feito. Pelo contrário, os seres humanos são finitos, limitados, né? E existe uma grande diferença entre honrar e concordar, né? Assim como existe uma grande diferença entre aceitar a pessoa e aceitar o pecado. Só abrindo um parênteses aqui, né? Porque o que a gente vê de vez em quando, não sei se você já parou para perceber isso, as pessoas elas julgam as outras, as pessoas elas rejeitam as outras com a justificativa de que é um pecador, é uma pessoa que fez algo terrível, quando o que a palavra de Deus nos diz é que nós devemos amar as pessoas, mas nós não devemos amar o pecado. Veja só o oposto, né? Então nós precisamos amar a pessoa independente de quem ela é, independente do que ela fez ou o que ela faz, mas não vamos nunca compactuar com o pecado praticado. Não vamos nunca amar o pecado praticado. Pelo contrário, né? Vamos amar essa pessoa buscando servir-lhe e abençoá-la para que ela abandone o pecado. Então, fechando esse parênteses aqui, que eu acho importante falar um pouquinho sobre essa diferença entre amar a pessoa e aceitar aquilo que é feito. Mas vamos falar, voltando para a honra agora, né? Quando a gente pensa em honra, nós temos alguns exemplos na palavra de Deus que demonstram como que a honra impacta na vida daquele que honra, não na vida daquele que é honrado. Percebe que quando nós somos honrados é algo, sim, muito bom, é um reconhecimento, é algo que traz, sim, benefícios, traz bênçãos para nós, mas aquele que honra, ou eu, quando estou honrando a você, quando honro a um líder, quando honro a uma autoridade, eu também recebo bênçãos, né? Então vamos pegar alguns textos bíblicos para a gente ver como que Jesus, sendo honrado ou desonrado ou parcialmente honrado, como que Jesus agiu e como que as coisas aconteceram para as pessoas que fizeram, né, que agiram com essa honra. E para a gente começar, eu não sei se você conhece o texto bíblico que fala daquele paralítico que foi pelos amigos levado ao teto enquanto Jesus estava dentro de uma casinha. Abriram um buraco lá no telhado, desceram aquele amigo na maca e Jesus falou com eles, com aquele amigo assim: estão perdoados os seus pecados. E quando Jesus falou isso, alguns que estavam ali vendo, né, ouvindo a Jesus, pensaram no seu coração: quem é esse cara aí que está achando que pode perdoar pecado? Quem ele pensa que é para falar uma coisa dessas? E Jesus, conhecendo o coração deles, falou: o que vocês acham que é mais fácil? Eu falar que está perdoado os seus pecados, ou eu falar: levanta, pega a sua maca, pega a sua cama e anda?
mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder, foi-lhe dada autoridade, eu falo com você, rapaz, levanta, toma tua maca e anda. E essas pessoas que desonraram a Cristo no seu pensamento, e aí eu preciso abrir um parênteses, né? A honra e a desonra, ela começa no coração, na mente, no coração e na mente. Não pense você que atitudes falsas, vou usar esse termo aqui, que ele é mais fácil da gente entender, eu não gosto muito, mas tudo bem. Falsidade não tem lugar no reino de Deus, porque ele conhece o nosso coração. Para que a gente vai ser falso? Para que a gente vai esconder, enganando a nós mesmos e tentando enganar a Deus? Mas Jesus, conhecendo o coração daqueles que ali estavam, pensando aquelas coisas, ele falou, né, o que é mais fácil. O fato é que aquele homem foi curado, foi perdoado. E quanto àqueles que tiveram aqueles pensamentos de desonra, o que aconteceu com eles? Qual foi o milagre que eles receberam da parte de Deus? Nenhum. Não receberam nada por causa da desonra deles. Mas também tem na palavra de Deus um texto que mostra uma recompensa parcial. Lá em Marcos 6, nos primeiros versículos, mostra quando Jesus foi a Nazaré, né? Ele foi a Cafarnaum e lá ele não pôde fazer milagre nenhum. Se a gente ler a Bíblia, Marcos 6, versículo 5, diz assim: por causa da incredulidade deles, das pessoas que estavam lá em Nazaré, Jesus não pôde fazer nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre uns poucos doentes e curá-los. A Bíblia fala que não é que Jesus não quis fazer milagres, ele não pôde. Porque as pessoas ali, elas olharam para Jesus e muitas delas desonraram a ele. E essa honra parcial, ela traz recompensas parciais. Jesus, ele fez milagre aqui, um milagre ali, impôs a mão sobre um, sobre o outro, não é? Olha o que as pessoas falaram quando viram Jesus. Está lá em Marcos 6, versículo 3 e 4. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco suas irmãs? E ficaram escandalizados por causa dele. E Jesus lhes disse: só em sua própria terra, entre seus parentes e entre a sua própria casa, é que um profeta não tem honra. Então, antes da gente falar de uma honra completa, né? Você já parou para pensar o que é honra? O que é honrar? Honra é nada mais, nada menos que você valorizar, dar valor. É você entender que algo é precioso, que algo tem peso, é peso no sentido de é pesado, um ouro pesado, é algo bom. É quando você trata alguém com autoestima, com apreciação, com olhar favorável, com respeito. Isso é honra. E a desonra é o oposto disso, é quando você não tem respeito, quando você não dá valor à pessoa, quando você trata ela como um comum, como um qualquer, quando você trata de maneira superficial. Também é a forma de quando você trata a pessoa de maneira vergonhosa, quando você humilha a pessoa. E a honra, ela pode ser demonstrada com atitudes, com palavras e, como eu disse, com pensamentos. Mas a honra, quando nós honramos, toda honra, ela tem na origem dela o coração. Não existe honra e também desonra que não venha do coração. Ela flui, a honra flui de um coração que teme a Deus. A gente precisa, quando a gente pensa em honra, lidar muitas vezes com a ofensa. Sabia disso? Muitas vezes a gente fica ofendido, a gente acha que a resposta que nós recebemos não foi uma resposta digna. Quem é ele para falar assim comigo? Ou quem é ela para falar assim comigo? Quem é ele para fazer isso comigo? Ou para deixar de fazer isso comigo? A gente se acha
justo demais, merecedor demais. E muitas vezes, por causa da nossa atitude, do nosso pensamento, da nossa falta de amor, nós desonramos as pessoas e a Deus. E um exemplo que vale a pena você ler junto comigo, se você tiver com a sua Bíblia aí, abra, por favor, em Marcos 7, o versículo 24 ao 30. Marcos 7, 24 a 30. Diz assim: Jesus saiu daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e de Sidom. Entrou numa casa e não queria que ninguém o soubesse. Contudo, não conseguiu manter em segredo a sua presença. De fato, logo que ouviu falar dele, certa mulher cuja filha estava com o espírito imundo veio e lançou-se aos pés dele. A mulher era grega, Ciro-fenícia de origem, e rogava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Ele lhe disse: deixe que primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. E ela respondeu: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então ele lhe disse: por causa dessa resposta você pode ir, o demônio já saiu de sua filha. Ela foi para casa, encontrou sua filha deitada na cama e o demônio já tinha a deixado. Um texto que mostra uma pessoa que não era judia, né? Eu não sei, né? Eu acho que vale aqui um pequeno contexto. Quando Jesus veio, ele veio para os seus, diz a palavra. Jesus veio para os judeus. Os judeus o rejeitaram e a todos quanto creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Esse já era o plano dele o tempo todo. Mas primeiro ele veio para os judeus, para cumprir a profecia. E esta mulher não era judia, muito pelo contrário. Ela era cirofenícia, ela era grega. Essa mulher grega, ela não tinha não tinha ainda chegado o momento dela ouvir, receber a graça, de receber a palavra de Deus, como Paulo fez, né? O apóstolo Paulo fez na Grécia, na Ásia. E Jesus deu uma resposta para ela que eu vou falar com você. Eu imagino que muita gente, muitos de nós, ouvindo algo parecido, estaria totalmente ofendido, totalmente chateado. Quem é esse Jesus? Eu vim aqui, eu roguei, eu falei, e olha o que ele falou, ele me comparou com um cachorro. Que absurdo! Olha, essa mulher poderia ter feito isso, mas ela decidiu olhar para o Senhor, olhar para Jesus, olhar para aquele pastor, né, que estava que estava com autoridade, né, sobre ela. E ela decidiu falar: sim, Senhor, eu sei, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que as crianças deixam cair. Essa mulher, ela se humilhou. E eu não estou falando aqui, gente, de ser humilhada, não. Ela se humilhou. Ela olhou para aquilo que poderia gerar ofensa e falou assim: não, eu não vou me ofender. Pelo contrário, eu vou honrar. Sabe? A ofensa, ela é o oposto da honra. Quando eu me ofendo com o que foi falado, ou com o que foi feito, ou o que foi deixado de falar, ou o que foi deixado de fazer, eu tiro a possibilidade da honra da minha vida. E eu sei que nós, seres humanos, né, como eu falei no começo, somos falhos, finitos, podemos ficar chateados. Uma fala pode nos deixar chateados, uma atitude pode nos deixar chateados. Mas sabe o que eu tenho aprendido? Que a gente depois vai refletir, depois a gente pode pedir perdão, depois a gente pode mudar a nossa atitude, a nossa postura. A palavra de Deus diz que é melhor
aquele filho que fala que não vai fazer, mas depois pensa melhor e faz, do que aquele filho que fala que vai fazer, tem uma resposta pronta, mas não faz. Percebe? Percebe? Às vezes a gente tem reações que a gente não gostaria de ter, mas saiba que, mesmo que você ainda esteja trabalhando ou sendo trabalhado nas reações, talvez você tenha uma resposta pronta para tudo e ainda está sendo trabalhado nessa questão. O Espírito Santo trabalha como? Te lembrando, falando com você, ei, olha só, não era assim que você deveria ter falado. Volta lá, pede perdão, fala, conversa, mude. Você quer receber os benefícios da honra? Eu quero. Essa mulher, né, ela teve a bênção completa, a recompensa completa. Por quê? Porque ela honrou a Jesus. Mesmo numa situação que geraria em qualquer um sentimento de ofensa. Ela optou por honrar. Olha, eu não estou dizendo que é fácil, mas eu estou dizendo que cabe a nós tomar uma decisão. Essa decisão... gente, eu falei ontem nós tivemos a segunda parte do Firmes e Constantes, e isso que eu estou conversando com vocês foi algo que nós conversamos lá também, que eu achei interessante e importante compartilhar com vocês, mas algo que é muito importante é que a gente entenda que a decisão ela é fundamental para tudo na vida do cristão. Você precisa obedecer, a palavra de Deus fala que nós devemos obedecer. Até a obediência ela vem da decisão, sua e minha, de obedecer. E a decisão, ela simplifica as coisas. Por quê? Porque a decisão ela tira esse negócio de sentimentalismo. Eu precisava de sentir uma emoção, sentir algo diferente. Não, você precisa decidir. A decisão é o que vai fazer com que você e eu hajamos, né? Ou venhamos a agir, ficar mais bonitinho assim, venhamos a agir de maneira a cumprir com aquilo que as Escrituras nos mandam, né? A gente vem a agir obedecendo a palavra. É através da decisão racional. E mesmo que as nossas reações, como eu disse, ainda estejam sendo trabalhadas, a gente pode voltar atrás. A gente pode pedir perdão. Gente, coisa libertadora é pedir perdão. De verdade, tá? Não é só para fazer de conta, não. Isso aí é complicado. Falsidade, gente, no reino de Deus não tem lugar. Não tenta ser assim, não, que é pior. A gente se torna hipócrita e aí já fica complicado. Os fariseus que eram considerados hipócritas, a gente não vê milagres acontecendo da parte de Deus para eles, não. Pelo contrário. Mas aqueles que honram, aqueles que buscam, aqueles que obedecem, esses experimentam dia após dia das recompensas do Senhor, das bênçãos sem fim, vindos da parte de Deus. E é isso que eu quero para a minha vida e para a sua vida, em nome de Jesus. A Ju falou do livro A Recompensa da Honra, Ju. É verdade, esse livro é muito bom, um livro do John Bevere. Assim como esse livro é muito bom, se você não leu, leia A Recompensa da Honra. Leia também um outro que fala sobre ofensa, do John Bevere também, muito bom, que chama A Isca de Satanás. Esses dois livros, eles falam sobre recompensa e ofensa e vale muito a pena. Nós aprendemos e amadurecemos muito também com esse tipo de material, tá bom? Deus abençoe você, você tenha um dia repleto das bênçãos dele. E é isso, a gente vai se falando nos nossos próximos encontros aqui, em nome de Jesus, tá bom? Até mais.